Livro de Deuteronômio, capítulo 1. O primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel, no deserto, a leste do outro lado do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Di-Zahave. Em 11 dias de marcha, pelo caminho dos montes de Seir, é possível ir de Horebe a Cades Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que Yahvé lhe ordenara a respeito deles. Esse fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Asterote. Quando os israelitas estavam no outro lado do Jordão, a leste, nas terras de Moabe, Moisés começou a explicar ao povo esta Torá, a lei, dizendo: as últimas orientações no Horebe. Assim falou-nos Yahvé, nosso Deus, no Horebe. Já permanecestes tempo suficiente neste lugar. Levantai vosso acampamento e retomai vossa caminhada em direção à região serrana dos amorreus. Ide a todos os povos vizinhos no vale do rio Jordão, na Arabá, pela faixa de terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas, a Cefalá, no Neguebe, e ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Eis, portanto, a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência, a nomeação de líderes nas tribos. Naquele tempo, eu vos afirmei: sozinho não sou capaz de conduzir-vos. O Eterno vosso Deus vos multiplicou, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Que Yahvé, Deus dos vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais, e vos abençoe conforme vos prometeu. Como poderia eu sozinho levar as vossas cargas, vossos problemas, vossas questões e litígios? Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Então vós me respondestes: o que propões é bom e útil. Assim convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais, escribas, para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos vossos juízes: ouvirei vossos irmãos para fazer justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que habita com ele. Não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, vós a dirigireis a mim, para que eu a ouça. E assim, naquela época, eu vos dei orientação a respeito de tudo o que deveríeis fazer. Missão de avaliação da nova terra. Mais tarde, conforme Yahvé, o nosso Deus, nos havia ordenado, partimos de Horebe e marchamos em direção à serra dos amorreus, atravessando todo aquele imenso e terrível deserto. Vós bem o vistes. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegaste à montanha dos amorreus, que o Eterno, nosso Deus, nos dará. Eis que Yahvé, teu Deus, te entregou esta terra. Sobe, pois, para possuí-la, conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Vós todos, então, vos achegastes a mim para sugerir: enviemos homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, e que nos informem a respeito das cidades em que poderemos entrar e por qual caminho deveremos subir. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subindo a região montanhosa, e chegaram ao vale de Escol, explorando-o. Tomaram consigo dos frutos da região e os trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dará é boa. Contudo, vós não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé, vosso Deus,
e murmurastes nas vossas tendas: o Senhor deve estar com ódio de nós, fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Enaquins, os descendentes dos gigantes. Então vos declarei: não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Yahvé, vosso Deus, é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Também no deserto observastes como Yahvé, vosso Deus, vos levou, como um homem conduz seu filho amado, por todo o caminho que percorrestes, até que chegasseis a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor, vosso Deus, que vos precedia no caminho, procurando um lugar para o vosso acampamento. De noite, por meio do sinal do fogo, para que pudesseis enxergar o caminho que percorrias, e durante o dia, por meio da grande nuvem. Deus repreende os israelitas. E Moisés continuou suas palavras. Quando o Senhor ouviu vossas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu Yahvé fielmente, de todo o coração. Por vossa causa o Senhor enfureceu-se até mesmo contra mim, e determinou: igualmente tu não entrarás na terra prometida. Contudo teu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraja-o, porquanto é ele quem conduzirá o povo de Israel a tomar posse da terra. Vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, eles é que lá estarão. Eu darei a terra a eles, para que a dominem. Quanto a vós, dai meia volta agora mesmo e parti pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho. Vós, porém, me rogastes: pecamos contra Yahvé, nosso Deus. Vamos subir para lutar, conforme nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Cada um dentre vós preparou-se com as armas de guerra, achando que seria fácil subir aquela região montanhosa. Então Yahvé falou comigo: dize-lhes assim: não subais nem luteis, para não serdes vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Assim vos comuniquei, contudo não me ouvistes, rebelando-vos contra as ordens de Yahvé, o Senhor. Subistes presunçosamente em direção à montanha. O povo amorreu, que habitava aquela região montanhosa, saiu contra vós, perseguindo-vos como abelhas enfurecidas, e vos arrasou desde Seir até Ormá. Voltastes e pranteastes grandemente diante de Yahvé. Todavia o Senhor não deu ouvido aos vossos clamores e lamentos, nem mesmo vos deu atenção. E por isso tivestes de morar em Cádiz, onde permaneceste durante muito tempo. Deuteronômio capítulo 2. O tempo passado no deserto. Foi assim que demos meia volta e partimos novamente para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, exatamente como Yahvé me ordenara. E durante muitos anos andamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor falou comigo: já rodeaste bastante esta montanha. Dirige-vos agora para o norte. Ordena ao povo: vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Comprareis deles o alimento para comer e a água para beber, a preço de prata pagareis a eles. Pois o Eterno vosso Deus vos tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por este imenso deserto. Eis que durante 40 anos Yahvé, vosso Deus, tem estado convosco, e absolutamente nada vos tem faltado. Assim, portanto, cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, na planície de Elate e Ezion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor falou comigo: não molestes os moabitas e não os provoqueis a guerra, pois nada vos darei
da terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Antigamente os Emins habitavam nessas terras. Era um povo forte e numeroso, homens altos como os gigantes Enaquins. Assim como os Enaquins, os Emins também eram considerados Refaíns, raça de gigantes. Os Moabitas, no entanto, chamavam-nos de Emins. Também em Seir antigamente habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram e se estabeleceram no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Yahvé lhe dera. Agora levantai vosso acampamento e atravessai o vale de Zerede. E assim atravessamos o vale e o ribeiro de Zerede. Transcorreram 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do ribeiro de Zerede, período no qual ocorreu o que o Senhor nos havia prevenido com juramento. Morreram todos os homens daquela geração, que tinham idade de servir ao exército na guerra. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento até sua completa destruição. Quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados do meio do povo pela morte, o Senhor falou comigo: Hoje estás atravessando o território de Moabe, pela região de Ar, e te aproximas da fronteira dos Amonitas. Não sejais hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos Amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra de gigantes, os Refaíns, que ali habitaram na antiguidade. Os Amonitas os chamavam de Zanzumins. Havia muitos deles, e eram altos, fortes como os Enaquins. O Senhor extinguiu os Zanzumins, e os Amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. O Senhor fez o mesmo em benefício dos filhos de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até este dia. Semelhante fato ocorreu aos aveus que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os cafitoritas, vindo de Cafitor, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar na cidade deles. A vitória sobre o rei de Esbom. Vamos, levantai vosso acampamento e atravessai o ribeiro de Arnon. Eis que entrega em tuas mãos o amorreu Seom, rei de Esbom, com sua terra. Começa, pois, a conquista. Entra imediatamente em guerra contra ele. A partir de hoje, começou a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Então, do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e solicitando: Deixa-nos passar por tua terra, seguiremos somente pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Quanto ao alimento de que necessitamos, tu nos venderás por preço em prata, tanto a comida que comermos, como toda a água que bebermos. Tão somente permita-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que moram na região de Ar. Assim chegaremos ao Jordão, e atravessando-o, entraremos na terra que Yahvé, nosso Deus, nos dá por herança. Contudo, Seom, rei de Esbom, não nos permitiu passar por suas terras, pois o Eterno, teu Deus, lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração, para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Então Yahvé, o Senhor, falou comigo: Eis que já comecei a entregar-te Seom, juntamente com toda a sua terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse das terras dele. Assim Seom saiu ao nosso encontro com todo o seu exército, para batalhar em Jaza. Entretanto o Senhor, nosso Deus, o entregou a nós e o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquela época nos apossamos de todas as suas cidades e as aniquilamos por completo, como anátema, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar um só sobrevivente. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades, tudo como despojo de guerra. Desde Arroé, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade inexpugnável fortificada com muros altos demais para nós. E Yahvé nosso Deus entregou-as todas a nós. Somente da terra dos Amonitas não te aproximastes, isto é,
de toda a área do vale do Jaboque, e das cidades da região montanhosa, e de tudo o que Yahvé, o Senhor, nos tinha proibido. Deuteronômio capítulo 3. Os israelitas vencem o rei Og. Depois retornamos e subimos em direção a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu com todo o seu exército a fim de lutar contra nós na cidade de Edrei. Então o Senhor falou comigo: não o temas, pois entreguei em tua mão tanto a ele como a todo o seu povo e sua terra. Tu lhe farás exatamente como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim deu-nos Yahvé, nosso Deus, em nossas mãos, também Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e nós o combatemos até que nenhum sobrevivente lhe restasse. Nós nos apossamos então de todas as suas cidades. Não houve povoado que não tomássemos. 60 cidades, todo o distrito real de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas. Além delas, havia várias cidades nos campos, abertas e sem muros. Nós as destruímos totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer como anátema, em sacrifício completo, cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Foi dessa maneira que, naquele tempo, tomamos a terra dos 2 reis amorreus, no outro lado, a leste do Jordão, que se estende desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon. Os sidônios denominaram o Hermon de Sirion. Os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, até a cidade de Salcá e Edrei, cidade do reino de Og, na parte leste de Bazã. Og, o rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. Seu sarcófago, feito de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, de acordo com o sistema de medidas usado naquela época. A cama mortuária de Og ainda está na cidade de Rabá, cidade dos Amonitas. Divisão da terra entre as tribos. De toda a terra da qual tomamos posse naquele tempo, o território que vai de Arroé, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade com suas cidades, entreguei-o às tribos de Ruben e de Gade. À meia tribo de Manassés dei o restante dos montes de Gileade e todo o território de Bazã, o reino de Og. Toda a região de Argob em Bazã era conhecida na antiguidade como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, até os limites dos Gesuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu seu nome, de modo que até nestes dias, Bazã é também chamada de Avote Jair, ou Fazendas de Jair. Amaqui de Gileade. Mas as Rubenitas e Gaditas, desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como igualmente a Arabá, a planície e a passagem para o outro lado do Jordão, como fronteira ocidental desde Quinerete até o mar da Arabá, que é o mar salgado, aos pés das colinas do Pisga, até o oriente. Últimas ordens de Moisés. Foi então que, naquela ocasião, eu vos transmiti esta ordem, e Yahvé, vosso Deus, entregou-vos esta terra como propriedade. Vós, guerreiros, homens fortes, marchareis à frente dos vossos irmãos, os filhos de Israel, armados para a batalha. Somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, que eu sei que possuís, permanecerão nas cidades que vos dei, até que Yahvé tenha dado repouso aos vossos irmãos, como a vós, e que também eles tenham conquistado a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes entregará, no outro lado do Jordão. Voltareis então, cada um para a propriedade que vos dei. Nesta mesma época ordenei a Josué: teus olhos foram testemunhas de tudo o que Yahvé, nosso Deus, fez a esses 2 reis. Pois assim fará Yahvé a todos os reinos por onde passares. Portanto, não tenhas medo deles, pois quem combate por vós é Yahvé, o Senhor, vosso Deus. Deus nega o pedido de Moisés. Roguei então a Yahvé: ó eterno Deus, meu soberano Senhor, começaste a mostrar a teu servo tua grandeza e o poder da tua mão, pois que força divina há nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras
e os teus sinais prodigiosos? Permite-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Contudo, por vossa causa, o Senhor irritou-se contra mim, e não quis atender às minhas súplicas. E Yahvé respondeu-me apenas: basta, não me fale mais nada a esse respeito. Sobe, pois, ao ponto mais alto das colinas de Pisga e observa a paisagem que se avista ao norte, para o sul, a leste e para o oeste. Vê a terra com os teus próprios olhos, porquanto não vais atravessar este Jordão. Passa tuas ordens a Josué, encoraja-o e fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar à frente deste povo, fazendo tomar posse da terra que estás contemplando. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor.